Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Observa Santos. Hoje nós temos a honra de receber um ilustre e eterno jogador, Meninos da Vila. Trata-se de nada mais, nada menos de que Juari Jorge dos Santos Filho, popularmente conhecido como Juari. Seja bem-vindo, Juari. É um prazer enorme em recebê-lo aqui no nosso programa e quero que você fale um pouco de essa figura ilustre que todos nós vivenciamos no passado, que tem o nome e levou o título também de Juari. É à sua disposição. Ô Cido, em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui com você, com todos os seus telespectadores. É alegria, né, cara? A gente fazia um tempinho que a gente não se via, né? É verdade mesmo. Que a gente não se via, mas a alegria em te ver e estar contigo, em trocar algumas ideias, em conversar com você e ver que tu continua sendo aquele cara inteligente e esperto em termos de futebol. Então é um prazer. Vamos fazer vamos falar assim entre nós, né? Uma brincadeira. Essa brincadeira falando de futebol. Eu, para falar de mim, Cido, o que eu posso te dizer, Cidão? Eu fui um cara que, graças a Deus, o Senhor me deu uma oportunidade na vida maravilhosa. Lá nos anos 70, eu nunca imaginei que um dia eu me tornaria um jogador de futebol e conquistar tudo aquilo que eu conquistei com o futebol. Então, mas antes de adentrar propriamente nessa questão de como você venceu, como chegou tudo lá, tudo esse auge, onde surgiu o Juari? De onde surgiu? Onde você nasceu? Qual a sua história de vida antes de se tornar aquele rapaz que teve a pretensão e foi galgar o seu espaço no dia a dia? A minha história se divide em 3 partes, então. A primeira, a minha infância, lá onde eu nasci, em Éden, São João de Meriti, antiga Baixada Fluminense. Então você nasceu no Rio? Nasci no Rio. Lá eu comecei no colégio Fluminense a jogar futebol de salão na época, que hoje é futsal, né? Da nossa época era futebol de salão. Ali eu passei a jogar futebol de salão e futebol de campo no Éden, jogava o campo no Éden e no Fluminense futebol de salão. Dali me levou com 11 anos, 12 anos, pro Pavonense. Pavonense? Através do seu Nelson Teixeira, o seu Antônio Sendas. Eles me levaram pra lá. E lá que nasceu já uma amizade. Eu conheci João Paulo Batata, João Paulo Babá, que jogavam junto com o Lazinho. João Paulo... Também, nós mesmo fomos criados praticamente todo mundo ali. Então ali no Pavonense é onde nós começamos. E dali, aí vem aquela fase, aquela etapa que marcou muito a minha vida. Que do Pavonense, onde eu vivi até os 13 anos, os melhores períodos da minha infância como jogador. Mas você chegou a disputar algum campeonato lá pelo Pavonense? Eu fui campeão carioca de dente de leite. Ainda fiz gol na final contra o Fluminense, em 1970. Então, aquilo me levou até a receber um convite para ir pro Fluminense, fazer um período de experiência no Fluminense, onde eu fiquei mais ou menos aí uns 3 meses. E ali nasceu uma frustração muito grande dentro de mim, porque eu estava treinando no Fluminense e o dia que não deixaram eu entrar para treinar pelo portão principal, onde nós éramos acostumados a entrar, eu nunca mais voltei. Aí eu parei com o futebol, abandonei. Falei, não quero mais mexer com futebol, não, vou estudar, vou virar advogado, que era o sonho da minha mãe. Mas aí Deus tinha um plano na minha vida. E quando Deus tem um plano, não adianta a gente querer correr dele. O meu pai, sem comentar nada, sem falar nada pra ninguém em casa, nem pra minha mãe, nem pra mim, nem pra ninguém. Ele tava conversando, recebeu um convite do Babá, recebeu um convite do seu falecido Olavo, que era o treinador do Infanto Juvenil do Santos, na época. Perguntou pro Babá, tem alguém lá no teu pedaço que nem você assim que pode vir? Desculpa, ele falou, ô seu Olavo, lá tem um neguinho lá, um tal de Juari lá, que falam muito bem dele, o senhor quer dar uma olhada? Ele falou, traz. Aí os pais do Babá, conversando com meu pai, acertaram pra mim vir fazer um período de teste no Santos. E o meu pai, cara, ele me enganou, sabe, Cidão? Me enganou mesmo. Me falaram que ele chegou, trouxe você aí, depois não falou nada pra você. Nada. Cidão, ele falou pra mim assim, ó, nós vamos até Volta Redonda, que é ali pertinho de Éden, e dá 1h30 de ônibus.
Mas, pai, mas fazer o que lá? Não, tu vai comigo que eu tô trabalhando, que na época ele trabalhava de vendedor de mascate, né? Além disso, além de ser funcionário da Câmara Municipal, onde ele cuidava do elevador. Aí ele falou assim, ó, nós vamos até Volta Redonda. E falou pra minha mãe. Aí minha mãe falou, mas tu vai levar o menino pra quê? Não, ele precisa aprender a trabalhar. Já tá na idade, já tá com seus 14 anos, precisa aprender. Falou, tá, tudo bem. Volta Redonda, Volta Redonda. Sim, eu me preparei pra Volta Redonda. Só que, pra tu ver como eu não era na época, não tinha visão de nada, eu não me toquei. Que ele virou pra mim e falou assim, ó, cadê aquela chuteira que você usava? Olha, tá guardada aí, pai, não quero mexer com isso aí mais não. Falou, pega ela. Leva ela contigo. Quem sabe a gente não... Eu sempre fui fã do meu pai. Eu não consegui jogar metade da bola que meu pai jogou. Meu pai jogou muita bola. Só que naquela época, entre mais cerveja e outro, uns amigos e algumas coisas erradas, ele não seguiu a carreira. E eu falei, poxa, meu pai, levar chuteiro, jogar com meu pai, que orgulho. Eu acordei... Nada dizia, eu falei Nada. Aí veio parar na Vila Belmiro. Não, quando eu acordei, eu peguei o ônibus no Rio, na estação do Rio, lá na rodoviária. Eu fui acordar aqui na Estação da Luz, na época, em São Paulo. Falei, vocês vieram de ônibus? De ônibus. Falei, pai, o que estamos fazendo aqui? Isso aqui não é Volta Redonda. Ele falou, não, estamos em São Paulo. O que vai fazer aqui em São Paulo? Você falou pra mãe que a gente ia pra Volta Redonda. Eu falei, eu mudei de ideia no caminho. Nós vamos... Mas não acabou a viagem ainda não. Eu falei, como não acabou? Fica quieto. Aí pegamos o ônibus e fomos pra Santos. Descemos em Santos. E eu com a fome, Sidão, não comia desde o outro dia à noite, cara. Uma fome de matava um. Aí ele me deixou lá embaixo, ele subiu lá no segundo andar, foi conversar com o seu falecido Gaia, que era o responsável do setor juvenil na época. Ele foi lá conversando com o falecido Gaia, e falou, aí ele desceu e falou assim pra mim, Jori, que lá em casa ninguém me chama de Jori, todos me chamavam de Ari. Ô Ari, nós vamos ali, eu vou te deixar aqui que você vai comer aqui. Eu falei com o seu Gaia autorizou você a almoçar aqui, então eu vou te levar lá, você almoça, quando você acabar, tu desce e me espera aqui. Ali em frente à bilheteria, até aquele poste até hoje, né? E do outro lado tinha uma padaria, do lado de lá. Eu vou ali na padaria comprar um maço de cigarro, tomar um café e tudo bem. Falei, então tá. Aí eu subi pra almoçar. O Otávio que me recebeu, seu falecido Flora, 2 pessoas sensacionais. O Otávio olhou pra mim, Gagui, né? Que você quer, neguinho? Eu não sei, mandaram eu vir comer aqui. Aí me deram aquele bandejão, mano. Aquele bandejão. Pô, Sidão, sentei o pau. Comi pra caramba, irmão. Mandei repetir até. Pode repetir, seu Flávio? Pode, eu repeti. Falei, agora. E desci. Desci e sentei. Nem imaginava a trama que estava sendo feita aí. Que estava organizada já nas minhas costas. Teu pai já havia combinado tudo. Tudo tá? Com o seu Gaia, eu não tô sabendo, Sidão. Aí eu sentei e fiquei ali no poste esperando. Aí, pô, ele foi comer o meu lanche, tá chegando. E nisso, nada. Uns 40 minutos depois veio o seu Gaia. O seu Gaia sai da sala dele, desce, que ele morava ali perto, ele ia almoçar em casa. Aí ele olha pra mim e fala assim, ô neguinho, o que você tá fazendo aí? Eu tô esperando meu pai. Teu pai? Meu pai. Ele falou, mandou esperar ele aqui, seu Gaia. Falou, você tá maluco, rapaz? Pode subir, você vai ficar alojado aí. Falei, alojado aonde? Aí? Mas meu pai, teu pai essa hora já tá no ônibus de São Paulo pro Rio de Janeiro. Já era, tu vai ficar aqui com a gente. Eu falei, não, senhor, vou ficar não. Vou embora. Mas embora como? Não tinha um dia, não tinha um centavo no bolso. Não tinha nada, então eu tive que subir, só fiquei com a malinha e subi. Aí o Otávio me viu lá. Mas nessa preparação toda, você trouxe roupa, não trouxe a malinha? Não, eu trouxe a malinha, Sidão. Trouxe? Trouxe a malinha porque a gente ia ficar em Volta Redonda. Teu pai já tinha tramado tudo certinho, leva roupa. Leva uma roupa que a gente vai ficar em Volta Redonda. A gente não vai voltar amanhã, a gente vai voltar só depois da manhã. Falei, então tá, vou levar mais uma camisa, vou levar mais uma bermuda, que nem calça comprida eu tinha muito, só tinha uma. Só uma calça jeans. Falei, vou levar a calça, uma bermuda, um chinelo lá e a chuteira. Só que só fui voltar. Isso era em abril. Em abril. Eu só fui voltar em casa em junho. Quando eu completei 15 anos. E aí, com toda essa questão toda, eu vou embora, não vou embora, teu pai já foi. Aí caiu na tua ficha que eu não vou ficar. Não, a ficha não caiu, não. Não? Eu queria ir embora. Eu queria ir embora de qualquer jeito, eu não queria ficar. Eu queria ir embora, eu chorava. Eu chorei, sem exagero, eu chorei uns 30 dias. Queria ir embora, à noite. Muita saudade da minha mãe, que eu nunca tinha saído de perto da minha mãe. O máximo que eu saía da minha mãe é da minha casa para casa dos meus avós. Mas era tudo no mesmo terreno. Então eu não tinha como sair. As casas da minha avó dava para uma rua e a nossa casa dava para outra rua. Mas só que o terreno era o mesmo terreno. E como se contornou tudo isso aí, Juarez? Esse choro teu, essa saudade de casa,
o pessoal do Santos, qual foi o apoio que o pessoal do Santos deu naquela oportunidade para fazer com que você realmente ficasse bem, se conformasse E e ficar. ficar? Não, eu tive mesmo um cara sensacional, o seu Olavo. Esse Ah, o o Olavo. seu Olavo, o seu Olavo com uma semana não, 3 dias de treino, ele me chamou e falou assim, ô Jori, qual é o telefone da tua casa? Que a gente não tinha celular. Qual é o telefone do teu pai? Meu pai, lá de casa. E eu dei um número pra ele. Falou, porque você vai mandar ele vir me buscar? Eu falei, não, eu vou falar com ele outra coisa. Eu preciso que ele mande a transferência escolar tua. Por que minha transferência escolar? Você vai começar a estudar. Eu falei, meu Deus, mas isso lá, eu quero ir embora. Eu falei, não, você vai começar a estudar, tu vai ficar aqui, tu vai embora mais daqui não. Aí eu comecei a chorar mesmo. Aí é que eu fiquei mais desesperado. Mas um belo dia, Sidão, aconteceu uma coisa que Deus é Deus, ele prepara as coisas de uma forma extraordinária. Eu tava chorando de madrugada, devia ser uma hora, 1h30 da manhã, chorando mesmo, acordei chorando, com muita saudade da minha mãe. E eu era companheiro de quarto do Tiãozinho. Eu vou dizer para você, o Tiãozinho, muito pouca gente lembra do Tiãozinho. O Tiãozinho, ele jogou Juvenil A, Juvenil B, não, BA, chegou a jogar no profissional, jogou na Portuguesa, acho que jogou aqui no Santo André, e era um dos... Foi, na época, o meu farol, porque ele era um centroavante extraordinário. Rápido, batia bem com as duas pernas, saltava bem. Então, depois eu fui me modelar nele. Porque se ele não se machuca, talvez eu não tivesse tido a oportunidade. E depois do Cláudio Adão era ele. Aí o Cláudio se machucou, ele começou devagarinho, tudo isso. Então ele era meu companheiro de quarto. Ele acordou com meu choro. Falou, o que tá acontecendo, Jori? Falei, não, tio, eu quero ir embora. Eu amanhã vou lá falar com o seu Gaia pra mim ir embora. Falei, você tá louco, rapaz? Não, eu quero ir embora. Falei, peraí. Aí ele desceu do boliche, botou um chinelo, me pegou e falou assim, vamos ali. Falei, aonde? Vamos ali. Onde nós morávamos, embaixo da arquibancada, tinha uma porta. E essa porta dava acesso ao vestiário do amador, onde a gente trocava. Então a gente descia, entrava no vestiário, ou subia para ir ver o jogo lá de cima da arquibancada. Ela dava acesso. E nós sentamos no último degrau da arquibancada. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que você vê? Falei, pô, Vila Belmiro escura, tu não vê nada, né? A gente morava lá no Gol do Fundo, em cima do Gol do Fundo. Falei, eu não vejo nada. Eu fecha os olhos, imagina. Para pensar. Isso aqui é Vila Belmiro. É Santos Futebol Clube. O clube do Pelé. Para pensar. Você hoje é jogador do Infanto Juvenil do Santos. O que você quer da vida? Voltar pro Rio, onde tu não vai ter perspectiva de vida nenhuma. E tu sabe bem o que acontece lá. O que tem pra você lá. Como é que você mesmo falou pra mim no outro dia que uma das maiores tristezas que você tem nesses teus 15 anos, 14 anos, é tua mãe ter chegado em casa com o rosto todo queimado, porque ele era empregada doméstica, e a panela de pressão ter explodido no rosto dela. Então você disse que gostaria de dar uma vida melhor para ela. Tu acha que tu tem condições de dar uma vida melhor para ela? Aqui ou fora daqui? Voltando pro Rio de Ou voltando Janeiro, pro Rio de Janeiro. atrás de aventura. Ou ficando aqui, que hoje tu é jogador do Santos. Vai depender só de você trocar a porta do vestiário. Senão ali foi uma... Ali caiu a ficha. Ali, aquela hora, 1h pouca da manhã caiu a ficha. Falei, pô, é mesmo, é verdade. Foi um tranco. Foi o tranco. Falei, pô, aqui eu tô... Mal que vá, eu posso sair daqui para ser emprestado para outro clube. Eu tenho condições de ajudar meus pais. Se eu voltar para trás, talvez... Para tu entender, na época do Pavunense, foi uma época tão boa, só voltando um pouquinho atrás, que eu ganhei uma bolsa de estudo da faculdade da Gama Filho, onde eu poderia fazer todos os estudos até a faculdade. Mas o negócio era jogar futebol, eu gostava de jogar futebol. Então, para mim, para Gama Filho, era difícil. Por quê? Para mim, sair de Éden, para ir até Gama Filho estudar, não dava. Condição financeira não tinha. Então, eu fiquei com a bolsa encostada, quer dizer, eu não iria estudar. E quando ele me falou isso, a ficha caiu. A ficha caiu, aí dali... Você começou a ter ânimo, dali começou eu a se comecei animar. a me animar. Aí aconteceu, sem querer, um dia, acabei encontrando, né, a Fera, o maior de todos, assim, sem querer. Quando tu olha pra ele e vê ele passar assim, a perna tremia, né? Tremeu, bateu o joelho no joelho. Ele não era alto, né? Mas forte, aquela estrutura dele, né? E aquele vozeirão. E aí, moleque? Pronto, quando ele falou, e aí, moleque? Eu falei, morri. Aí eu falei, pô, esse é o cara. Se o cara tá aqui, eu vou ter que ir. E daí foi... Então acho que é ali mesmo, nesse dia,
Não é que eu me conscientizei que eu podia ser o jogador que eu fui, mas eu me conscientizei que eu poderia ter uma carreira no futebol. Poderia alcançar alguma coisa em virtude daquilo que Deus já tinha proporcionado na sua vida. Até aquele momento. Que dali pra frente ia depender, claro, primeiramente de Deus e depois de mim, do meu esforço. E te digo, Sidão, não foi fácil. Não foi fácil. E aí, nesse período todo aqui, você chegou a falar com seus pais? Como é que foi essa conversa? Você chegou... Eu com meus pais, Sidão, tinha um orelhão ali perto da padaria. Em frente à vila. Em frente à vila do lado. Então, o que eu fazia? Dinheiro, eu ganhava R$100 por mês. R$100. E mandava para casa 60 para minha mãe e ficava com 40. Dos 40 eu comprava pasta de dente, sabonete e ficha de orelhão. Então, à noite, que a gente podia ficar... A gente estudava de manhã, depois eu passei a estudar à noite. A gente podia ficar ali até 9 horas, 9h30, a gente podia ficar sentado ali em frente. Mas dava 10 horas, tinha que subir para o alojamento, não tinha como. Senão nós trancava até a porta e ficava na rua, não tinha jeito. Era disciplina total. Era total, não tinha jeito. Aí o que eu fazia? Eu comprei as fichas, que não tinha nem cartão na época, era ficha, né? Depois é que veio o cartão. A gente botei e ia conversando com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. E matando um pouco da saudade. E minha mãe, inteligentemente, no momento em que ela falou pro meu pai, que ela brigou com meu pai. Brigaram feio. Falou, tu vai voltar agora lá e vai buscar meu filho. Traz meu filho de volta, ele não vai ficar lá. Meu pai falou, tá louco, vai ficar aqui fazendo o quê? Deixa o menino lá, se não der certo ele volta daqui a uma semana, daqui a 15 dias ele tá de volta. Pode ficar tranquila. Falou, não, eu quero meu filho. E ela inteligentemente... Ela percebeu, como mãe, me conhecia, então ela me estimulava. Ela veio dela falar alguma coisa de saudade. Negativa? Não, ela falou, filho, mas aí pega firme, filho, estuda, e tu tá bem aí. Como é que é a cidade? A cidade é bonita. Quem sabe um dia eu não vou pra aí ficar contigo. Então aquilo ia me dando mais estímulo. Isso já é praticamente uma coisa mandada por Deus. Parece que as coisas acontecem naturalmente, contra gosto. Aconteceu contra gosto dela, sem ela saber também. E depois ela caiu também no... Acho que Deus mandou na consciência dela, fazer, vamos procurar incentivar. Porque se ela falasse pra mim alguma coisa negativa, eu arrumava uma confusão. E viria embora. Ia embora, arrumava uma coisa embora. Mas aí, Deus colocou as pessoas certas no meu caminho. O seu Olavo dentro de campo, que começou a me cobrar muito e me ensinar muita coisa, que eu com o seu Olavo jogava de meia direita. No Infanto Juvenil, no Juvenil B eu jogava de meia direita. Ele foi me corrigindo os defeitos, e eu fui aprendendo, porque quando o profissional treinava, normalmente à tarde, a gente estava ali, então eu sentava lá na arquibancada para ver os caras treinar. Eu ficava vendo os caras treinar, Léo, Clodoaldo, Turcão, eu via esses caras tudo, Marçal, eu via esses caras treinar, Wilson Campos, Cleiton, todos esses caras estavam vendo treinar. Aí a gente olhava. O Pelé, quando o Pelé tava lá, o Pelé era um concurso, né? O Pelé era coisa extraordinária. O Pelé, quando ele tava em Santos, que ele ia treinar na Vila, eu sentava na arquibancada meia hora antes. Porque ele sempre chegava cedo, né? Chegava cedo. E eu ficava lá olhando, então eu fui aprendendo. E dali é que a coisa foi. E nasceu uma coisa. Em tudo isso foi nascendo um amor muito grande pelo Santos. Porque eu já gostava do Santos. Que ano foi isso? Você lembra, Sônia? Em 75. 1975. Eu gostava do Santos, porque eu ia pro cinema no Rio, na época, quando eu ia pro cinema, nem sempre, mas quando tinha um trocadinho que a gente ia pra feira, vendia uma laranja, sobrava, a gente ia pro cinema. Eu só ia pro cinema pra ver o Canal 100. Começava o Canal 100, e o Canal 100 passava muito jogo de São Paulo, e principalmente do Santos. Era Santos e Flamengo, Botafogo, aquela coisa, e passava os jogos de Santos. E eu achava lindo, cara. Achava a coisa mais linda do mundo. E aquele time de branco, e aqueles caras de cor, que a maioria era tudo... Quando eles entravam, dava um brilho nos meus olhos, eu falei, pô, que coisa linda, hein, irmão? Aí foi aumentando. Aí foi pegando esse gosto. Foi pegando gosto, já gostava de lá, foi pegando a simpatia. Hoje virei não, sou santista. De carteirinha. De carteirinha. Juari, gostaria agora que você pudesse estar comentando aqui para os nossos telespectadores, para os santistas, para aqueles esportistas que realmente gostam do esporte e sabem o que é ser torcedor no dia a dia. Que hoje enxergamos aqui, olhamos aqui alguns jogadores que se dizem jogadores, mas nada como jogadores de antigamente. Eu dou exemplo aqui, eu posso ter aqui o Edu,
O Pelé nem se fala. Pelé é ser de outro mundo. O Pelé é o ET que veio aqui, não tem comparação. Não pode falar jogador, falar em Pelé. Não. O Pelé é um ser de outro mundo, não pode falar que ele é jogador. Ele é um extraterrestre. A verdade é essa. Agora nós podemos falar de Edu, nós podemos falar do Pita, Juari, nós podemos falar aqui de Cláudio Adão, nós podemos falar de Nilton Batata, nós podemos falar de Rubens Feijão, Ailton Lira, que eu era fã do Ailton Lira. Não tem comparação. Hoje você vê um jogador de meio de campo, um meia esquerda, do potencial que tinha um Pita, que tinha um Juari. O Juari não, o Pita e o Ailton Lira. Então são jogadores diferenciados. Eu vejo que o Ailton Lira, em algumas oportunidades, ele batia o pênalti que a bola atravessava a linha do gol na barra. E que de tanto que ele deslocava o goleiro, ele tirava o goleiro, deixava o goleiro cair, ele empurrava a bola e a bola atravessava a linha de gol na marra. Então, sem comparação. Como se deu aqui, propriamente dito, essa sua trajetória como profissional? Você acabou de mencionar que seu pai praticamente preparou, digamos assim, uma cama de gato para você, e você foi praticamente induzido a ficar na Vila Belmiro por força da circunstância. Tudo isso se consolidou. Eu acho que seu pai acreditava no seu potencial. Acho que nós tivemos a felicidade, igual você falou aqui também, nos bastidores, e acabou falando aqui ao vivo, que sua mãe também entendeu naquela oportunidade a necessidade que tinha de motivá-lo a continuar com seu sonho, com seus objetivos, e isso, evidentemente, só colheu frutos posteriormente. Então, eu queria que você falasse aqui, você estava no Juvenil A, Juvenil B, como se deu essa entrada no profissional e como foi toda essa trajetória no primeiro momento? Cido, o futebol, às vezes ele se torna engraçado. Por quê? Naquela época, eu tô te falando daquela época, você tinha que ter a sorte de estar no lugar certo. Faz parte. No lugar certo, na hora certa. No lugar certo. Deus preparou para mim isso. E, infelizmente, eu não tinha essa noção e nem pensava assim. Porque eu nunca torci para companheiro meu nenhum se machucar para mim poder jogar. Nunca. Eu acho que isso aí não existe. Um que torce pro companheiro se machucar para poder jogar é porque é incapaz. Não tem capacidade. Não tem capacidade. E eu, naquela época, Cido, como a gente morava embaixo da arquibancada, não tinha como você escapar. Porque para você ir pro nosso vestiário do amador, você tinha que passar em frente ao vestiário do profissional, que era uma porta de frente para outra. E tinha a porta no meio que aí até hoje ainda é assim. Até hoje, né? Até hoje não é assim. Aí, o que acontece? Eu tava não me lembro se nós já tínhamos treinado de manhã ou não tinha treinado. Eu tava ali batendo papo com o Zuca no vestiário e de repente, o seu Olavo não tava, ia treinar o Juvenil A. O falecido Urubatão era técnico do profissional. E ele pergunta pra mim, que eu tava saindo da porta, ele tava saindo da porta do profissional, eu tava saindo do juvenil, do amador. Aí ele vira pra ele e fala assim: ô menino, o seu Olavo tá aí? Eu falei: tá. Chama ele aí pra mim. Aí ele, chamei, seu Olavo, o seu Urubatão quer falar com o senhor. Ele falou: Olavo, tu tem uns 3, 4 meninos aí pra me emprestar? Por quê? Porque não vou fazer coletivo no Portuários e tá me faltando, tive problema com alguns aqui. Tem como tu arrumar pra mim? Ele falou: não tem, peraí que eu já vou arrumar pra ti. E eu tava indo subir a escada, ele falou: Juari, vem cá. Seu Olavo, fala, seu Olavo. Você vai treinar com um profissional. Eu falei: puxa vida, com um profissional hoje? Não, seu Olavo. Vai lá, pega o material. Mas bateu um gelo assim? Bateu gelo. Eu falei: não, uma friagem na barriga? Treinar com um profissional, seu Olavo. Poxa. Ele falou: não, troca, vai lá, pega o material com o Zuca e vai. Tá bom, eu fui. Pra tu ver como é que as coisas acontecem. Aí nós estávamos lá, o coletivo, lá no campo do Portuários, do antigo Portuários, pau comendo daqui, e os caras batiam mesmo. O profissional tinha esse negócio de fazer graça, nós batia mesmo. Sem Fernandão e Neto na zaga, não tinha jeito. E o Fernandão me dá uma entrada. Normal, só que ele chega rasgando mesmo. E o garoto novo, né? Quando eu caí, mas tu vê, não é ousadia. Foi automático. Quando eu caí, eu olhei pro Urubatão. Com quem diz: poxa, foi falta, professor. Rapaz, ele só não me xingou de bonito.
Ele me xingou de tudo quanto foi nome. Tudo. E falou, some daqui, não quero mais ver esse moleque aqui. Some da minha frente. Eu falei, meu Deus, pisei na bola, nunca mais. Já era. Eu falei, ainda tentei argumentar. Falei, não, mas que professor, sai da minha frente, vai embora daqui, moleque. Eu falei, tá bom, fiquei quieto, vou embora. Aí tu vê como é que é a vida. Uma semana depois, ia jogar Santos e Comercial, Santos e 15 de Jaú, na Vila Belmiro, com o Urubatão. Aí ele, com problema na escalação, o Santos ia concentrar, ia jogar na quarta noite e ia concentrar na terça, depois do treino. E eu não sei o que aconteceu, não sei. Eu sei que eu tô saindo a mesma cena, eu saindo do vestiário, do Amador, para subir para aqui, para o alojamento. Cheguei no alojamento, Ricardo, já era desce que o Solavo quer falar contigo. O Solavo comigo, acabei de treinar, caramba, já tô preparando para jantar. Ai, caramba. Aí desci. Pois não, Solavo, fala aí, professor. Falou, Jari, prepara a tua roupa. Falei, por quê? Você vai concentrar com o profissional. Eu concentrar com o professor? Você tá louco, Solavo? Não, o Urubatão veio aqui, pediu que tá faltando um lá. Ele tá uma dúvida, tem um jogador que tá meio machucado, ele quer que você vai. Vai levar 19. Em vez de 18, ele vai levar 19, você vai. Não sei se você vai jogar, mas ele vai. Falei, tá bom, concentrei. Eu, no meio daqueles caras lá, eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Hoje eu não vou apoiar porque eu tô a favor. Tô a favor. Mas é coisa linda, Sidão, é que eles deixavam a gente à vontade mesmo. Os caras não tinham, Clodoaldo, Lira, o Bianchi, falecido Bianchi, Neto, deixava a gente à vontade. E eu fiquei à vontade, tranquilo. Mas a surpresa, a coisa melhor, estava reservada para outro dia. Pra tu ver, ele tinha brigado comigo na semana passada, eu nunca imaginei. Que ia ter outra oportunidade logo em seguida. Não, a coisa mais linda não foi essa. Eu comecei jogando. Ele me escalou. Porque não me lembro. Aí no jogo você já começou? Já comecei jogando. Parece que o Tonzinho não podia jogar. Parece que o Tonzinho tava machucado, não passou no teste. Ele olhou pra mim e falou assim: como é que você tá, moleque? Vai jogar. Qual a tua idade nessa época? Eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 para 18 anos. Não, nem 18, profissional você não era ainda. Não era profissional. Era amador. Era juvenil mesmo, juvenil de tudo. Eu fui me profissionalizar com 18 para 19. Aí foi quando tudo começou. Aí depois nós começamos a jogar. Quando ele precisava, a gente ia. Mas não é que a gente ficou jogando direto. Voltamos lá para baixo, hein? Voltamos lá para baixo para jogar lá embaixo. Hoje em dia tem essa frescura. Quando o jogador sobe, não pode jogar embaixo, se desmotiva. Paciência. Nós tivemos que voltamos lá para baixo, continuamos jogando, até que o Urubatão foi embora, aí veio o falecido Ato Glória, aí o falecido é que começou a me estabilizar, começou a me colocar mesmo, me levou para cima como profissional, aí inclusive começou a me colocar de centroavante, às vezes, e aí veio a grande oportunidade mesmo, né, que deu um salto de qualidade, que me deu aquele salto, foi contra o Atlético de Madrid. Então, torneio. Falar em Atlético de Madrid, parece-me que... Não sei se... Eu me recordo de uma situação aí que você fez um gol em cima do Luiz Pereira. E nesse jogo aqui, nós poderíamos até estar comentando alguma coisa nesse sentido. E como se deu a tua iniciativa de não desistir da jogada? Porque... Pelo o lance que nós observamos naquela oportunidade, parecia que o Luiz Pereira já estava com a bola dominada, ou então pensou que o goleiro já estivesse chegando para antecipar. E você não desistiu, veio na corrida e conseguiu enfiar a bola para dentro. Como é que foi isso aí? Não, talvez não, seguramente eu tive a vantagem que ele não me conhecia. Luizão não me conhecia na época. Você era veloz, né? Eu era muito veloz, então ele não sabia da minha velocidade. Que quando o Zé Mário lança essa bola, a bola dela praticamente, eu tava saindo pra jogada, ela passa por mim. E o Luizão tava de líbero, lá atrás. Eu diminuí até um pouco a passada, que eu falei, ele vai tentar sair jogando, eu vou dar o bote em cima dele. Mas aí ele, inteligente, que o Luizão era muito inteligente. O Luizão era um cara, sem sombra de dúvida, foi um dos maiores back central que o futebol brasileiro teve. Ele ameaçou ir na bola e deixou a bola passar para que o Reina, que na época podia jogar com a mão, para que o Reina pegasse e iniciasse o contra-ataque. Só que quando ele ameaçou, eu senti que ele não ia dominar, eu aumentei, acelerei. Quando eu acelerei a passada, ele ficou para trás.
Quando ele abriu o olho, eu já tava chegando, cheguei um segundo na frente do Reina e toquei nessa bola. E fiz o gol. Aí é aquela coisa, né? Tanto é que ele baixa a cabeça e levanta a mão pros companheiros. Errei. Não esperava. Porque normalmente o centroavante, principalmente para aquela época, não era tão veloz. Eu baixinho, pô. A única coisa que me diferenciava dos outros é que eu era muito rápido. Tinha essa velocidade. Então isso diferenciava. Não, você tem um pouco de habilidade também. Além disso, eu tinha velocidade. A velocidade é que era o meu ponto forte. É onde eu explorei muito. Aí quando ele viu, tanto é que depois, ele é um cara sensacional, não é? Que tive o prazer de estar com ele em Madrid várias vezes, quando eu estava na Itália. Ele olhou para mim e falou assim, caramba, de onde tu veio? Eu não te vi, rapaz. Tu é folgado. Apareceu do nada. Tu é folgado, hein, moleque? Eu falei, ô Luiz, pô, me perdoa, eu sei que tem o Luiz Pereira, mas eu não... E ali nasceu. Tem que fazer minha parte. Fazer minha parte. Tanto perdemos depois nos pênaltis. Então esse gol foi um gol que me deu. Eu acredito que foi que deu. A grande alavancada. Alavancada, porque, veja bem, Cido, você vem da categoria, você vem do departamento amador na época, não base, é amador. Você é nascido e criado dentro do clube. E você tem essas oportunidades, é difícil, cara. Então, você não deixar escapar, porque também era uma época, tu vai lembrar muito bem, o torcedor santista mais antigo vai lembrar, era uma época que o clube não tinha dinheiro, o clube estava endividado, o clube não tinha como contratar, tinha contratado muitos jogadores errados, gastou que se criou times e times sem condições, mas aí eu falei, ó, senhor, graças a Deus deu tudo certo, e ali foi que, dali pra lá, a confiança bateu também. Você acha que esse gol aí foi um marco na sua história? Foi dos gols que mais te chamou a atenção, que mais motivou a sua carreira? De uma importância grande dentro da minha carreira. Tem outros lances aí que você poderia estar mencionando para nós? Cido, a minha carreira, eu agradeço a Deus que a minha carreira... Foi sempre de vitória, de glória e tal. Eu tive mais vitórias que derrotas. Graças a Deus. Mas eu tive momentos inesquecíveis. Veja bem, Santos e São Paulo. Praticamente a decisão do primeiro turno daquele campeonato, que nós estávamos empatados em pontos, em tudo. E aí eu recebo, porque naquela época se fazia essas transmissões das concentrações, né? Tinha um setorista da rádio que fazia. E eu tô lá na chácara, a gente concentrava na chácara. E tinha um setorista da Globo, da época, que é o Osmar Santos, estava na Globo. E o seu Chico era um cara sensacional. Então o seu Chico nunca me fechou portão para ninguém, não. Hein? O seu Chico entrava lá na chácara, quem quisesse, bater papo, não tinha problema nenhum, não. Não é que não vai entrar que vai incomodar. Vai incomodar o quê? Pô, o prazer nosso era estar com o torcedor, estar com o jornalista. E fizeram uma entrevista ao vivo, bate-bola assim, ao vivo com o Osmar Santos. E o Osmar falou assim para mim, e aí, menininho, e aí, garotinho? Vai ter alguma coisa nova hoje? É decisão, não sei o quê. Falei, Osmar, já programou? Falei, não programei nada. E se sair gol? Aí foi aí que nasceu a questão da bandeirinha. Da bandeirinha. Aí, e se sair gol? Falei, sair gol, vamos ver, vamos lá ver. O que acontece? Eu faço o primeiro gol. Eu não tinha programado nada. Eu nunca programei fazer aquilo. Nunca imaginei que isso ia marcar minha vida. Nunca imaginei. Eu fui na bandeirinha de escanteio. E dançou. Dancei. E o seu Chico nunca gostou disso. Aí fiz o segundo. Fui na outra bandeirinha. Dancei. Fiz o terceiro. Faltava 10 minutos para acabar. Eu fui na terceira bandeirinha e na quarta. Então fiz as 4 bandeirinhas. Dancei nas 4. E marcou. Marcou minha trajetória. Que todos os lugares... Vamos ver esses lances. Mas marcou mesmo minha trajetória. E o seu Chico, às vezes, o seu Chico, né? No outro dia, que a gente treinava, jogava no domingo e treinava. Isso aí foi uma coisa espontânea. Espontânea, nunca Você não havia programado nada. Simplesmente o Osmar Santos havia provocado você se alguma você... coisa, se eu fizesse gol. Então, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Hoje não. Hoje todo mundo todo mundo cria. Eles dão um chute na bandeira hoje. Naquela época, depois eu falei, conversando, eu falei assim, poxa, Osmar, nasceu do nada, por quê? Seja sincero, quem é que presta atenção na bandeirinha de escanteio? Ninguém. Só vai prestar atenção na bandeirinha de escanteio quando tem o escanteio. Olha lá que tá todo mundo olhando para a área. Ninguém tá olhando para quem vai bater o escanteio. Eles estão olhando para quem tá dentro da área. E nasceu. E valorizou. Nós poderíamos dizer que isso aí é um futebol arte, é um futebol alegre, proporcionava alegria ao espetáculo. Você falou aí
com muita propriedade. O que você vê hoje é o cara chutando o microfone, Quebrando chutando a bandeirinha, mas por quê? chutando placa. Pra quê? Pra que isso? Isso estimula, inclusive, a violência. Eu acho que o mais importante é você fazer espetáculo. Espetáculo. Futebol é um espetáculo. Sempre O foi. espetáculo que você tem que proporcionar é isso, é esse momento de lazer, momento de você mostrar coisas diferenciadas. Então, esses 3-1 do São Paulo foi onde nasceu a dança da bandeirinha. Então, nós vamos assistir esses lances aí, vamos passar aqui os gols aqui. Cido, eu sempre E daí pra frente? Daí pra frente, a minha carreira foi deslanchando. Mas eu tive o prazer, veja bem, eu tive o prazer de trabalhar com gente extraordinária. Mesmo antes de tudo isso, dessa carreira começar a deslanchar, eu tive o prazer de trabalhar, de ser treinado, antes do seu Chico, pelo falecido Coutinho. Cara, o Coutinho era um monstro. Não, mas desculpa aí a te atropelar aqui, mas eu gostaria de retornar um pouquinho. Você estava comentando aqui que o Chico Formiga te chamou a atenção por aquilo que você Pelo fez. giro. Ele falou, não... Na dança da bandeirinha lá, no outro dia, no mesmo dia não. Não, no mesmo dia não. Durante o jogo não. Não, nós se Ele foi dar os parabéns. Tudo bem, tranquilo. Nós se apresentamos na segunda tarde, né? Jogamos domingo à tarde, se apresentamos na segunda tarde. Fazer banhos, massagem, aquela coisa. Uma corridinha de campo, ele me chamou. E seu Chico era demais. Seu Chico, quando ele queria te dar uma dura, ele não gritava, ele te abraçava. Quando ele te abraçava, tu já sabia que era dura. Não, quando ele chegasse pertinho de você e te abraçasse, tu já podia começar a chorar, que o negócio era feio. Não gritava, o negócio era feio. Aí ele chegou e me abraçou, sorrindo. Coisa linda, hein? Pô, neguinho, parabéns. Gostei de ver. Mas não faz mais aquela palhaçada não, tá? Porque eu não gosto disso. Aí eu falei, seu Chico, mas também nasceu de repente. Aí foi indo. Aí um belo dia ele me chamou e falou assim, aí... Faz. Não para de fazer porque eu tô gostando. Eu não tô gostando, não para de fazer. Mas virou então nasceu, coisa. Mas eu achei que era lindo. Cedo, eu achei que era coisa mais porque linda. naquela época era mais uma linha dura mesmo. Não tinha esse tipo de brincadeira. Não tinha, era diferente. Você convivia as torcidas tudo junto. Tudo junto. Eu lembro desse jogo, não foi esse jogo, ou foi esse jogo que eu tava lá no Morumbi. E eu assisti junto com a torcida do São Paulo, nas numeradas do São Paulo. Nós compramos um bilhete nas numeradas, cativa do São Paulo, sentamos todo mundo junto. Aí, São Paulo fez o gol, derrubaram meu boné, tiraram. E depois o Santos fez os gols, a gente comemorava com a maior alegria. Não tinha briga, não tinha nada. Hoje, as torcidas brigam entre si. Torcida única tem quebra-quebra, tem briga, tem tudo. Né? Torcida única tem pau. Eu não sei onde nós vamos parar, né? Porque o espetáculo é a torcida. Aí você vê um Santos jogando sem torcida, uma punição que eu acho uma tremenda estupidez, punir o torcedor em detrimento de quem? Da minoria. A maioria paga um preço por uma parcela pequena que cometeu um ato falho. E o espetáculo em si... prejudica o clube também. Prejudica o clube. Que é a receita. Eu acho que o futebol brasileiro, ele vive, o clube vive da receita, da renda. Da renda. É pouco, mas ajuda. Então que cobra uma multa simbólica, que cobra alguma coisa. Tente punir aqueles torcedores que fizeram que infringiram a lei, afasta eles, mas o clube não... já visto o que aconteceu agora, Corinthians e Vasco, sem nenhum torcedor. Isso é lamentável para o espetáculo, é muito triste isso daí. Eu acho que a federação, a CBF, tem que tomar, na minha ótica, tomar outros tipos de penalidade, não estragar o espetáculo. Não estragar o espetáculo. Concordo. Porque o jogador dentro de campo, sem aquele calor da torcida, é difícil. É difícil. Eu faço ideia... Você chegou a jogar algum jogo sem torcida? Não. Não? Não. Então, por você ver que deve ser triste demais. Mas de qualquer forma, as coisas já aconteceram e estamos aí. Juari, então isso aí praticamente consolidou a sua carreira. Esse gol que você fez aí em cima do Luiz Pereira contra o Atlético de Madrid é que talvez tenha proporcionado a sua ida para a Europa. Pode ter
Pode ter dado. Foi logo em seguida ou demorou Não, demorou um pouquinho. Eu fui pra Europa em 79. Pra Europa não, pro México em 79. Ah, você primeiro foi pro México. Primeiro fui pro México. Pra Europa eu fui em 80. Então você foi pra Europa, você foi do México pra Europa. Pra Europa. Fui pro México em dezembro de 79. E pra Europa eu fui em junho de 80. Eu fui pro Avelino. Fui primeiro vendido pra Universidade de Guadalajara. Aí depois a universidade me vendeu. Aí já começou também... Não, mas eu acho que eu já... Quer dizer, esse gol me ajudou porque ficou... Marcado. Mas eu acredito que o que proporcionou mesmo a minha ida para a Europa foi o excelente campeonato paulista que nós fizemos em 78 para 79. Mas aquilo foi um conjunto. Foi um conjunto. Foi um conjunto. Foi um conjunto ali que tem um... E a equipe ali se sobressaiu, foi uma equipe extraordinária, coisa extraordinária. Não era um individualmente. Era e ali que sobressaía, porque a gente até brincava, que esse ataque ninguém pode, é Pita, João Paulo e Juari, né? Nilton, Batata e Juari. Batata, Ailton Lira, Juari, Pita e João Paulo. Era um ataque que, pelo amor de Deus, brincava com a bola. E agora vamos falar um pouco de Juari no México. Saiu do Santos e foi direto para o México. Como se deu essa questão da venda dele para o México e daí uma carreira também progressiva na Europa e outros times europeus. Juari, conta um pouco para nós aí como se deu essa ida sua para o México. Foi muito difícil o Santos liberá-lo? Teve alguma controvérsia, não teve? Ô, Cido, na minha carreira foi tudo assim cheia de surpresas. Por quê? Veja bem. Em 79, eu estava inclusive no giro da seleção brasileira. Meu contrato venceu em agosto, tinha vencido em agosto, ia vencer em agosto. Eu tinha acertado tudo com o falecido Zito, que era o diretor de esporte na época, vice-presidente de futebol. Não, diretor de esporte, que o vice-presidente era o Rubão. Como é diretor de futebol. Aí nós conversando, ele falou assim para mim: Juari, teu contrato vence em agosto. Isso nós tínhamos começado a conversar em junho, maio, junho. Aí ele falou, eu falei: pera que você vence. Ele falou: o negócio é o seguinte, vê aí o que você quer, conversa com teu pai, com tua mãe, o que você quer de luva, que a gente vai te dar um certo dinheiro de luva e tu vai passar a ganhar 25 mil reais, 25 mil cruzeiros por mês. Vai passar a ser um dos maiores salários do clube, lá depois do Clodoaldo, do Lira, você vai ser um deles, importante. Eu falei: tá bom, eu tô no giro da seleção brasileira. Então acertei. Aí eu cheguei pra ele e falei assim: seu Zito, numa reunião, conversando, eu queria que o senhor me ajudasse. Ele falou: diga, eu tava precisando de um dinheiro de luva para dar entrada num carro. Sidão, ele me olhou dentro dos meus olhos, me deu um esporro. Eu não te dou um tostão. Não precisa nem assinar, pode pedir para ir embora agora, que eu não te dou um tostão para tu comprar um carro. Eu falei: mas por que, seu Zito? Pô, todo mundo tem carro, eu ando de bicicleta, eu venho do Marapé aqui de bicicleta. Eu falei: não te dou um tostão, Jorge. Se tu quiser assinar, tu assina, mas um tostão de luva eu não vou te dar. Eu falei: por quê? Ele falou: se você chegasse aqui e falasse para mim assim: seu Zito, eu preciso, um exemplo, de 300 mil cruzeiros para me dar entrada no apartamento, para me trazer minha mãe, minha família. Eu ia mandar tu passar agora lá na caixa e pegar e pedir. Mas para tu falar para mim que quer dinheiro para comprar carro, não te dou. Aí eu saí pé da vida, né? Saí pé da vida. Falei: caramba. Mas aí depois conversamos, aí ficou tudo certo. O Santos me ofereceu uma quantia, eu aceitei, tá certo. Só que o Zito saiu. Aí eu acabei descobrindo, porque eu tava num giro, graças a Deus, o Senhor me abençoou muito. Eu não jogava, o seu Rubens Quinta, na época, determinou que era para mim não jogar alguns jogos. Eu fiquei sem jogar uns 4 jogos, mais ou menos. Ele falou: por quê? Eu falei: mas por quê, seu Rubens? Ele falou: pô, tu tá discutindo um contrato com a gente. A torcida gosta muito de você. Eu tô vendo que nós vamos até a gente acertar. Poxa, você vai lá, faz 4 gols no jogo, faz 3 no outro. Eu vou ter que te dar o que tu quer, e tu não vai aceitar o que o clube quer. Aonde o clube pode chegar. E ficava aquela birrazinha. Aí eu acertei com ele e falei assim: mas eu sabia que a minha venda, ela poderia sair de um momento para outro. Por quê? Porque o falecido Cláudio Coutinho, que era o treinador da seleção brasileira, ele era treinador do Flamengo na época. Ele queria me levar para o Flamengo. Ele me convocava para a seleção brasileira e eu não jogando no Santos. Eu fui as 2 vezes convocado não estando jogando.
Aí eu fui conversar com ele e falei assim, Rubens, vamos fazer o seguinte, se eu me dar o que o clube quer me dar, sem problema nenhum, quanto é? Tanto, tá bom, te assina aqui, só que tem uma coisa, da primeira possibilidade que tiver, o senhor me vende. Ele olhou pra mim e falou, tá bom, Juari, eu te vendo. Pra qualquer clube, mas tem que ser acima dos 300 mil dólares. Na época, eu tô falando em 79. Se for acima dos 300 mil dólares, eu vendo. Se não, eu falei, tá bom, fica em paz. Aí, conversa vai, conversa vem. O Nicola Gravina, ele era um empresário que levava muitos jogadores do Santos pro México, Universidade de Guadalajara. E um dia o Nicola estava na Vila Belmiro, o falecido Modesto Roma, pai do Roma, conversando com ele, falou assim, Nicola, o que tu quer daqui pra levar? Ele falou que era aquele neguinho ali. Esse neguinho não, que esse neguinho é o futuro, não vamos vender nunca. Aí o Roma saiu, entrou o Quintas. E nessa discussão vai, o Nicola estava conversando com o Rubens Quintas. E eu conversando com o seu Macia no vestiário. O seu Macia falando do Serginho Chulapa, que o Serginho estava brigado no São Paulo. O seu Macia era o treinador. E o seu Macia depois, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. A gente discutiu. Seu Macia é o Pepe. É o Pepe. A gente conversando, eu e ele. Eu falei assim, seu Macia, você já imaginou? O Serginho tá brigado lá. Traz o Serginho. Ele falou, mas Juari, não dá pra mim. Fala com o Rubens Quinta, fala com o Marinho. Traz o Serginho. Você já imaginou? Para pra pensar. Olha só. Serginho. Quem falando isso? Eu pra ele. Você falando, trocando ideia com ele. Trocando ideia com ele no vestiário. Ele só tava... Mas tudo... Não, ele no vestiário. Mas não, tu vai chegar lá, senão tu vai ver como é que foi a coisa. Eu conversando com ele. Assim, no vestiário, depois do treino. Ele batendo papo. Porque eu ficava sempre por último. Sempre fiquei. Então, seu Macia, já imaginou? Para pra pensar. Olha só o time que o senhor vai montar. Na direita, o senhor põe o Batata. E o Lira tava pra ser vendido. O Lira tava pra ser vendido pro São Paulo. O São Paulo, Parábia, uma coisa assim. Ó, o senhor põe Batata, eu, Serginho, Pita e João Paulo. Você já imaginou esse negão lá na frente escorando pra nós? Aí ele, rapaz, é boa ideia. Eu vou conversar com o Rubens Quinta. Aí o telefone do vestiário toca. Aí o falecido Sabu foi atender. Aí eu escutei que ele falou assim, não, eles estão aqui sim. Manda. Aí o Quintas falou, manda ele subir. Ele falou assim, ô, seu Macia, o presidente, o senhor Rubens Quinta pediu pro senhor e o Juari lá falar com ele. Eu falei, seu Macia, será que ele vai fazer o que nós conversamos? Coisa linda, esse Macia. E nós fomos conversando. Da saída ali do portão da bilheteria até o segundo andar. E fomos rindo. Poxa, imagina. Chegamos lá, tava lá sentado, Rubens Quinta, Rubens Marino e Nicola Gravina. E quando eu vi o Nicola, falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí o Rubens Quinta virou pro Pepe, senta aí, seu Macia. Ele falou assim, Rubens, só um minutinho. Eu vim aqui, ó, eu já vou conversar, já vou sentar, mas eu queria falar uma coisa pro senhor. Ele fala, Rubens, puxa, eu e o Juari, a gente tava conversando, ele me deu uma ideia. O que o senhor acha de trazer o Serginho? Serginho, pra quê? Pô, ia montar um ataque. Já imaginou Juari e Serginho junto? Eu falei, isso aí não vai dar não, Macia. Por que não vai dar? Juari acabou de ser vendido. Não. Vai que você quer vendido? Falou assim. Aí o Nicola virou pra mim e falou assim, não falei que eu te levava embora? Assim que o Roma saísse, você não te levava? Mas seu Márcio, isso comigo não, seu Rubens. Eu sentei, ele falou, ó, acabamos de te vender 450 mil dólares na época, estamos falando em 1979. Foi uma das maiores vendas do futebol brasileiro. Só que tem o seguinte, você não pode falar nada pra ninguém. Tu vai pra casa, quando for 8h30 da noite, tu vai lá pra minha casa. Então vamos fazer uma reunião lá, porque eu preciso comunicar o conselho. Ninguém pode saber. Falei, tá bom. E fomos. Aí fui pro México. Cheguei lá no México, graças a Deus, correu tudo bem. Joguei com o Nenê, falecido Eusébio, Tadeu, Nilson Dias. Poxa, era um time. O Eusébio, aquele centroavante. O centroavante que faleceu, o Neguinho. De Portugal. Não, daqui de Santa Bárbara, daqui que jogou com o Pelé. Eusébio. E jogava muito, filho. Então, aí chegamos lá, cheguei em junho, tinha um contrato de 3 anos, 2 anos. Cheguei em dezembro. Em junho, tava de férias em casa, me preparando para vir pro Brasil. Chegou o Nicola Gravina lá. Aí o Nicola Gravina olha para mim e fala assim, Juari, quando é que tu vai pro Brasil? Falei, a mala tá pronta, eu tô indo amanhã. Falei, não vai não. Por que, meu avô? Eu já tô de férias. Falei, não vou não. Tem cerveja aí? Falei, já tem. Pega aí na geladeira. Vou tomar uma cerveja. Falei, toma. Tu quer uma? Falei, não, deixa eu terminar de fazer a mala aqui. Mas por que tu quer comigo? Tu precisa viajar comigo. Pra onde? Pra Itália. Eu, pra Itália? Fazer o que na Itália? Não conheço ninguém lá, não sei nem falar italiano. Já vi italiano preto? Então vou lá fazer o quê?
Não vou não. Falou, tem que ir. Porque o Fect, que era o treinador, pediu um atacante pro licenciado Flores, pro licenciado Félix, que era o presidente. Aí ele falou assim, o Félix pediu pra mim ir lá. E o Félix falou que era bom levar você, que você conhece. Pra assim, tu dava uma mão pra mim. Falei, então fala o seguinte, eu vou contigo. Quanto tempo tu vai ficar lá? Uma semana. Falei, vou contigo. Daqui a 3 dias eu vou pro Brasil, de lá eu vou direto pro Brasil. Falei, não, tudo bem, vamos lá. Então tá, vambora. Quando vai? Amanhã, tá bom, então vambora. Eu fui, terminei esse não de arrumar as malas. Arrumei as malas. Acabei tomando a cerveja com ele na época que eu bebia. Tomei aquela cerveja com ele foi embora. Aí no outro dia ele passou lá em casa e pegou. Vamos pro aeroporto. Mas aí quando a gente tá saindo do aeroporto de Guadalajara, eu vejo que chega o licenciado Flores, que era o diretor financeiro do clube. Eu falei pra ele, olha, Qual clube? Universidade de Guadalajara. Ah, tá. Eu falei, o que ele vai fazer lá? Rapaz, ele é homem do dinheiro, ele vai pagar tudo, ele tem que ir. Eu falei, tá bom, vamos embora. Pegamos um avião até Cidade do México. Da Cidade do México pegamos um pro Canadá. Aí coisa linda, aí é que a coisa fica boa. No avião. Mas eu tô desconfiado. Falei, o que eu vou fazer na Itália? Não conheço ninguém. E ele sentou do meu lado, Gravina. Eu falei, Gravina, vamos tomar uma cerveja? Ele falou, não, vamos tomar um vinho. Eu falei, então pede aí. Tava na hora da janta, né? Aí tomamos aquele vinho, mais um vinho. Eu falei, Nicola. Aí o cabelinho dele começou a cair, que o cabelo dele caía pro lado. Eu falei, Nicola, o que tá acontecendo? Fala a verdade pra mim. O que houve? Ele olhou pra mim e falou assim, vem cá, tu sabe voar? Eu falei, voar? Por quê? Nós estamos a quase 10 mil pés de altura. Não tem paraquedas. Não vai dar pra tu pular. Eu falei, por que eu vou pular? Neguinho, tu tá vendido. Vendido pra onde? Te vendemos ontem. Pro Avelino da Itália. Você tá louco. E naquela época vendia, não comunicava nada, não fazia nada. O clube era dono do passe. Era dono, né? O clube fazia o que ele achava que tinha que fazer. Eu falei, Nicola, mas como é que vocês me vendem sem me comunicar? Eu tenho 2 anos de contrato, só fiquei 6 meses aqui. Ele falou, não, Jari, não tinha jeito. Ofereceram 850 mil dólares. 850, Quase o dobro. Quase o dobro, 850 mil dólares aí. Aí o licenciado Félix fechou. Então você amanhã, quando nós chegarmos na Itália, tu amanhã já é jogador do Avelino. Caramba. E o pior é que eu não conhecia, nem sabia onde era Avelino. Nunca tinha ouvido falar em Avelino. Eu chego lá em Avelino e falei, Aí eu tive a fortuna, aí que eu fui saber da história. Que o treinador do Avelino na época era o Vinícius. Foi o centroavante do Botafogo, que jogou no Napoli, era o treinador do Avelino. E um ano antes, ele queria me levar pro Napoli, que ele era treinador do Napoli. E o Sérgio Clérit é muito amigo dele, era muito amigo. E ele perguntou pro Clérit, falou, Clérit, o que tem no Brasil um atacante rápido, veloz? Porque eu gosto de jogar com dois atacantes, mas gosto de fechar, contra-ataque rápido. Ele falou, só tem um. Quem? É o Juari, que tá surgindo no Santos. Muito bom jogador, rápido, veloz. Falou, monitora ele pra mim. Falou, tudo bem, que vou trazer ele pro Napoli ano que vem, que vai abrir a fronteira. Um estrangeiro por cada clube. Falou, então tudo bem, ele é teu. Mas como é que ele tá? Falou, não, tá bem, inclusive tá na seleção brasileira, um jogador, pode levar. Só que eu fui pro México. E ele saiu do Napoli. E ele foi pro Avelino. Aí quando ele, no outro ano, que ele assumiu o Avelino, ele falou pro Cresce, e aí o menino? Falou, o menino não tá mais aqui, foi embora, tá no México. Não, vai atrás dele. Vai atrás dele, porque como eu tô montando o Avelino, e ele montou realmente o Avelino dentro da minha característica. Como eu tô montando, pelos jogadores que eu tô contratando, ele é o cara, é a cereja do meu bolo, eu preciso dele. E aí aconteceu. E foi bom, graças a Deus, né? Mas sabe que na minha vida é assim, né? Eu fui vendido pro Avelino dentro do avião e fui vendido pra Inter de Milão dentro do trem. Então, as coisas foi até eu chegar no Porto, numa situação que era para mim voltar pro Santos, em 85, né? Era para mim voltar pro Santos em 85, mas aí o seu falecido Milton Teixeira com o Ranfig foram atrás de mim na Inter de Milão, mas eles chegaram na sexta e eu dei a palavra na quinta noite pro Porto. Quando eu fui na sexta de manhã tomar o café com o seu Milton, eu já tinha dado a palavra. No Porto de Portugal. Eu ia pro Porto. E o Porto estava atrás de mim, estava montando lá uma equipe forte. Aí eu dei a palavra para eles. Quando o seu Milton me procurou com o Fig, eu falei, seu Milton, eu dei a palavra. Se os caras deram para trás, eu vou com o senhor. Aí falou, o Fig falou assim, tu vai para onde? Eu falei, tô acertando com o Porto. Eu falei, não, vai, pode ir.
Porque o Figue já trabalhava com o Porto. Ele era representante do Porto aqui no Brasil. Ele falou, não, pode ir que é um clube que daqui a 6, 7 anos, no máximo 10 anos, vai ser um dos maiores clubes da Europa. O potencial deles é muito grande, pode ir. Foi nessa época que você chegou a disputar com a Champions? Nós chegamos lá um ano depois que o Porto tinha disputado, um ano depois, a Copa das Copas, que eles perderam para a Juventus. E houve uma tragédia lá. E nós chegamos em 85. Para disputar 85, 86. Ele tinha sido campeão português. E o Arthur Jorge, que era o treinador, ele estava montando o time que foi chegar à final de 87, que vinha ser campeão europeu. Então ele estava montando. Chegou eu, chegou o Celso, aí depois chegou o Casagrande, depois chegou o Mádia, foi Menina Zique, aí foi indo, ele foi montando. E lá que começou os 2 anos, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 86, 87, 3 anos. Do Porto aí você foi para... Do Porto eu fiquei 4 anos no Porto, onde nós ganhamos tudo. Sidão, eu agradeço muito a Deus, cara. Muito mesmo. Porque eu nunca imaginei na minha vida, nunca, que eu iria virar, primeiro, que eu ia me tornar um jogador de futebol. Segundo, que eu ia sair da onde eu saí, de Éden, São João de Meriti, para conquistar o que eu conquistei no futebol. Então, honro e glorifico a Deus, porque isso foi bênção de Deus na minha vida. Quando eu fui para o Porto, eu não imaginava que nós iríamos conquistar o que nós conquistamos. Nós conseguimos ser bicampeão português, bicampeão da Taça de Portugal, bicampeão da Supertaça de Portugal, campeão europeu, campeão da Supertaça Europeu e campeão mundial. Nunca imaginei que o futebol ia me dar isso. Além de conhecer o mundo, né? De conhecer tantas condições. Eu agradeço a Deus hoje por ter me dado tudo isso. Eu digo uma coisa sempre, as pessoas falam assim, mas não é você vive de passada, você... Não, eu sou grato até hoje ao Santos Futebol Clube, ou melhor, ao Pavonense, por ter me aberto as portas, para poder ter iniciado, dar os primeiros passos, ao Santos Futebol Clube, porque para mim conquistar tudo isso, eu tive que ter a oportunidade de começar lá atrás. Se por acaso não fosse o Pavonense e o Santos na minha vida, não sei se eu teria conquistado tudo isso que eu conquistei. E a insistência do seu pai. Do meu pai, e o apoio da mãe na oportunidade. Então, uma das maiores alegrias, Sidão, que o futebol me deu, uma das maiores alegrias que o futebol me deu, não foi dentro do campo. Não foi dentro do campo, foi fora do campo. Eu não tive porque eu perdi a minha mãe quando eu jogava no Santos. Ainda? Perdi minha mãe quando eu jogava no Santos. Eu trouxe ela para... Antes de você alcançar México, Porto... Antes. Aí sua mãe veio a falecer? Minha mãe veio a falecer e eu tava jogando em Goiânia. Contra o Vila Nova. E o Zito e o Formiga não queriam me dar notícia que ela tinha falecido. Queriam que eu saísse do jogo para voltar para Santos. E quando ele olhou para mim, que eu olhei para ele, que eu vi os olhos dele, que cruzamos os olhares, ele falou assim, Jorge, tu vai sair? Eu falei, vou sair por quê, seu Chico? Não, tu vai sair, porque tu não tá bem. Falando bem, eu não posso não tá bem, mas tem gente pior do que eu aí. Agora, se o senhor quer dizer pra mim que minha mãe morreu, o senhor pode me dizer, porque eu vou jogar, eu não vou sair. Mas ela já tava acamada? Tá? Não, ela sofreu um edema pulmonar, uma crise, e tava internada. Eu joguei no Rio contra o Fluminense, fiquei no Rio. Meu pai tava lá. Ela já tava hospitalizada? Aí ela se hospitalizou no domingo. No domingo eu vim embora na segunda, tive com ela, e viajamos na quarta pra jogar na quinta. E ela faleceu na quinta. Uau! Ela faleceu na quinta. Então, eu não ia. Eu falei para ela, se a senhora não estiver bem, eu não vou. Falei, não, vai e faz um gol para mim. Vou ouvir no rádio em casa. Só que ela agravou a crise dela na quarta. Então você já ligou logo que a boa coisa não era. Boa coisa não era. Quando eles começaram a conversar e olharam para mim, boa coisa não era. Eu falei para ele, não sou médico, não sou Deus, não sou nada, não vou ressuscitar ela, vou fazer o que lá em Santos? Eu vou jogar. Inclusive, seu Chico, ela pediu para mim fazer o gol. E nós ganhamos o jogo de 2-1 e eu fiz o gol da vitória. Então, quer dizer... Então você não saiu do jogo? Não saí aqui. Vou sair por quê, Sidão? Por que você não estava mal? Não tinha como retomar a vida dela? Não tenho como voltar lá e falar para ela, sai, ressuscita. Não sou Deus. Ela pediu para você fazer um gol. E graças a Deus, eu consegui fazer o gol. Aí você pegou e falou, não vou sair. Não vou sair. Não saí mesmo. Saí e ganhamos o jogo 2-1. Mas a coisa que eu tava... A alegria que o futebol me deu foi eu ter podido, através do futebol, ter proporcionado ao meu pai uma coisa extraordinária,
que eu levei meu pai pra Itália comigo. Ele Que legal. ele nunca legal. tinha visto a neve. Quando ele viu a neve cair nas costas dele, o velhinho ficou... Falou, não, vou embora pro Rio, porque lá no Rio não tem isso. Eu quero voltar pra casa, eu não quero aquele negócio, estou todo molhado. Quer dizer, então o futebol foi uma das maiores alegrias que me proporcionou essa alegria. Entendeu? Então são momentos inesquecíveis. Mas eu só tive esses momentos inesquecíveis através do futebol, porque alguém abriu uma porta pra mim lá atrás. Eu não tive, eu nunca imaginei, cara. Hoje a gente olha, eu falo isso que às vezes eu fico até meio magoado, né? Chateado. A gente vê hoje o objetivo dos meninos mais novos, que tá começando, é a Europa. Eles já sonham em ir pro Real Madrid, já sonham em ir pro Barcelona, eles querem jogar na Europa, eles não querem jogar no Brasil. Primeiro ele não se consolida aqui. Não, ele não quer se consolidar aqui. Ele já almeja o pico da pirâmide sem passar na base. Nada, o menino com 13 anos, cara, o sonho dele é já ir pra Europa. E hoje tá tendo essa facilidade. Na nossa época não tinha, porque os mercados eram fechados, não tinha essa globalização total. A quantidade de jogador era limitada por equipes. Tanto é que eu, quando fui para a Itália, era 1 por equipe, depois passou a 2 e depois passou a 3. Aí foi quando depois com essa limitação eu tive o prazer de jogar ao lado de Platini, ao lado de Maradona, ao lado de Bertoni, ao lado desses caras. Falar nisso, Juari, vamos fazer uma provocação aqui. Você teve a oportunidade de jogar com o Pelé? Não, eu sempre disse isso, com todo o respeito que eu tenho por ele. Tenho, foi um cara sensacional. Eu falei isso no começo e vou dizer, eu não perdi o Pelé. Eu perdi o Edson, o amigo Edson. O cara que me ensinou muita coisa na vida. O cara que me mostrou a diferença, me mostrou como se separa o jogador do homem. Isso eu aprendi com o Edson. Pelé dentro do campo era... Eu brincando muito com ele, que sempre tive essa liberdade. Inclusive, a última vez que nós estivemos juntos, comemoração dos 1000... Uma das comemorações dos 1000 gols dele, eu falei pra ele. Ele olhou pra mim e falou assim, queria ter com o meu cabelo assim, ó. Quando o meu cabelo ficar branquinho que nem o teu, aí acho que eu vou pensar que eu tô ficando velho. Aí eu falei, rapaz, que prazer que você teve. Ele falou, que prazer, aquele vozeirão dele. Que prazer que eu tive. Jogou comigo, jogou do meu lado. Ele falou, então a gente brincando. Tava eu, ele, o Mané Maria, Lalá, Clodoaldo, Negreiros. Então eu tinha esse prazer. Cido, eu tive uma convivência com Pelé que acho que muita pouca gente sabe e teve. Eu tive uma convivência. E soube aproveitar. Não, em tudo. Ele me ensinou muito. E um dia, eu conto essa história, as pessoas acham que eu conto, porque pra tu ver quem era o Pelé, o homem Pelé. O homem Pelé era Edson, tudo isso mesmo. O homem Edson. Um dia ele me pegou na Vila Belmiro. Eu já era jogador do profissional, seleção brasileira, artilheiro do Campeonato Paulista, um dos artilheiros lá do Ataliba. Ele me pegou sentado, eu estava sentado na porta do vestiário, umas coisas pensando na vida. Ele parou o carro e falou, você tá fazendo o que aí? Falei, nada, tô pensando um pouco. Por quê? Entra aqui, vamos ali comigo. Tava de bermuda, tênis, fui. Falei, por que esse cara quer? Vai me levar pra onde? Cedo, ele me pegou e entrou por trás da Santa Casa, na ala infantil dos queimados. Infantil dos queimados. Uma humildade, desceu. Quando ele desceu do elevador, ele já desceu brincando com aquelas crianças. Ali ele ficou 45 minutos. Brincando. E eu olhando. E os internados? O pessoal que estava internado lá. Os internados, na área dos queimados. Infantil dos queimados. Onde só tinha criança. Queimadas. Mais grave, menos grave. Que estava hospitalizado. Ele entrou, sentou. Os enfermeiros, parece que já conheciam ele, né? Que não foi a primeira vez que ele foi. Pra mim foi a primeira vez. Eu ali sentado olhando, observando tudo aquilo. Ele não abriu a boca, brincou com os meninos, e deu autógrafo, tirou foto, sempre com um sorriso, bateu bola, fez tudo. Vambora. Descemos, eu entrei no carro, não abri a boca, ele não abriu a boca, me deixou no lugar que me pegou, no portão. Quando eu desci da porta, ele olhou pra mim, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, e aí, tu ainda acha que tu é alguma coisa? Vai fazer o quê? É difícil, né, mano? Vai fazer o quê? Então o cara era tudo isso, era humilde. Porque eu pensava, na época, sou sincero, eu já tava achando que eu era o bambambam. Já tava querendo meter o sapatinho alto, o salto alto. Já tava querendo impor. Ele falou, opa, vem cá. Buraco é mais embaixo. Alguém conversou com ele, seguramente.
seu Zito, ou seu Formiga, não sei, alguém chamou ele e falou, ó, o cara tá... Porque ele me dava muito conselho. Então, a única coisa que ele falou foi isso. E aí? Acha que tem alguma coisa? Ali foi um tapa na cara. Olha, ali ele me ensinou a diferenciar as coisas. Ali ele me ensinou a ser homem. Ser homem longe do jogador. Porque eu também sempre tive isso na minha mente, Jari. Eu mexo faz tempo com questão de futebol, com jogador. E uma das questões que eu prezo muito, e às vezes as pessoas não dão esse valor necessário, que a pessoa, para ser jogador, primeiro tem que ser homem. Entendeu? Primeiro é o homem e depois o jogador. Porque se ele não for homem, dificilmente ele vai ser jogador. Ele pode ser até um jogador, mas de segunda linha. Não, o problema é que, veja bem, eles têm que se conscientizar. O jogador para. O jogador para. É uma vida curta. É uma vida curta. Carreira curta. A carreira curta. Agora o homem, não. Continua. Você vai ser homem com 17, com 18, com 19, com 20, com até 30, a morte, com 40, com 50, até a morte chegar, tu vai ser homem. Jogador tu vai ser com 17, 18, 19, 20. Se tu der uma sortinha, tu joga até os 40 hoje. E olhe lá. Dependendo do clube, das situações. Então você vai... Tem que ser muito focado para chegar aos 40. Porque você vai ter, vamos ser sincero, você vai ter, no máximo, 20, estourando 20 anos de carreira. Se tudo for bem, se tu não sofrer uma contusão, se tu não quebrar se você iniciar com os 16, 17 anos, tu vai ter 20 e poucos anos de carreira. Aproveitar no bem as fases, oportunidades, vai ter. E depois que tu, não tem jeito, tu vai ter que parar. Não dá pra tu reconstruir a tua vida como homem. O que você deixou pra trás. O que você deixou pra trás. Então, se você não construir o teu alicerce lá atrás, você não vai aguentar. Porque eu, Sidão, eu parei de jogar bola com 32 anos. Mas eu me preparei. Uma idade... Na época, parou cedo, inclusive. Parei cedo. Mas era uma idade avançada para a época. Mas eu me preparei psicologicamente para aquilo. O que é preparar? Eu tive a preparação. Graças a Deus, Deus me deu a preparação. Me preparou para me poder parar de jogar futebol. Ou melhor, ir num restaurante jogando futebol. E voltar no mesmo restaurante com o mesmo prestígio. Sem ser jogador de futebol. Sem ser jogador. Entendeu? Então, não é que era porque eu sou jogador de futebol, não. Porque eu nunca usei isso. Eu nunca usei essa coisa, sou jogador de futebol, não. Eu acho que eu sempre botei o homem na frente. Hoje eu tenho sido, graças a Deus, eu me sinto honrado. O Porto, todo ano que o Porto faz uma festa da conquista da Copa dos Campeões, eu sou convidado. Mas sou convidado na seguinte condição. Mesmo sem tentar uma condição financeira para poder ir, mas o clube me envia as passagens, me envia tudo, eu vou lá e sou tratado como se eu fosse o Juari daquela época, coisa que em certa altura me dá até fastígio, até fico meio sem jeito, porque caramba... Tá inibido de vez em quando aquele cara caiu, cara acabou, aquele jogador não tem mais. Pela receptividade que você tem. Entendeu? Por tanto tempo fora, tanto tempo longe. Juari, isso daí é um fator primordial, e você fala com muita propriedade, que hoje você está aqui nesse programa por ser o Juari de sempre. E você referenciou uma coisa aqui, que eu acompanho, eu já tenho uma idade um pouco mais avançada do que a sua, eu vi você nascer como jogador, acompanhei, bati muita palma para você. O Valdir Pérez não podia te ver, né? Acho que teve um ano que você foi o artilheiro do campeonato. Quantos gols você fez naquele ano, Valdir Pérez? 8, de 8 a 10 gols, mais ou menos. Eu fiz 29 no campeonato. O Valdir Pérez ainda tinha cabelo. Ainda tinha cabelo. Depois eu fui jogar com ele, com o Valdir. É isso aí. E agora me fala uma passagem que um passarinho verde aqui me contou, que teve uma época que você jogou com o Pelé no Cosmo. Você jogou pelo Santos, o Pelé jogou meio tempo pelo Cosmo e meio tempo pelo Santos. Como foi isso daí? Não, foi terrível. Foi a despedida dele, né? Por isso que eu digo que eu fui o último companheiro dele. Brincando com ele, eu falei, tu foi teu último companheiro, tu jogou comigo. Ele jogou o primeiro tempo com o Cosmo, fez o gol pelo Cosmo até, e jogou o segundo tempo pra gente. E eu tava no banco. Aí eu tinha 17, foi em 77,
17 para 18 anos, porque para mim viajar eu tive que ter até autorização, eu tinha 18 anos mais ou menos, isso aí. Aí eu tava no banco, o falecido Otto Glória me chamou para me aquecer e eu entrei. Mas eu entrei, vai ver como é a cabeça de garoto, de criança. Eu comecei a contar o nosso time, o Santos, e nós tínhamos 10 com goleiro, faltava um. Aí eu virei pro Lira, o Lira tava nesse jogo. Aí eu falei assim, ô Lira, pô, não vamos jogar com 9? Vamos jogar contra os caras aí com 9? O Lira falou, não sei. Aí apagou a luz, Cida. Apagou a luz do estádio. Pum, refletou. Aí ficou só um holofote virado pro túnel. Vem o Pelé com a camisa do Santos. Branco, aquele uniforme branco. Meu Deus. A passada do homem era a coisa mais linda. Quando ele entrou lá, que despontou, que ele veio vindo, nós se arrepiamos todinho. E o público de pé aplaudindo. E ele, pá. Aí quando ele chegou do nosso lado, e aí, vamos? Eu olhei pro Lira, o Lira olhou pra mim, pô, vamos, vai fazer o quê? É o cara. Aí eu tenho umas coisas com ele, umas passagens maravilhosas. E o jogo comendo. Autorando, os caras batendo, gente. Do lado de lá, tem Carlos Alberto, Beckenbauer, Chinaglia, Miffli, o Neuci, tá tudo jogando pelo Cosmo. Daqui estamos nós. Tá. Aí eu peguei uma bola, assim na intermediária, do meio campo à frente, e ele era o ponto de referência. Eu vejo ele lá na frente, né? Falei, vou tocar no negão, vou me consagrar. Ele vai devolver gol do Juari. Eu com 18 anos, tô cheio de saúde. Toquei, quando toquei nele, eu passei que nem o raio. Ele segurou a bola. Uma coisa de segundos, hein? Segundos. Ele segurou, quando ele segura, em vez dele ir pra lá, em direção ao gol do Cosmo, ele faz o drible voltando pro gol do Santos. Mas na sequência do drible, na mesma sequência, ele dá o tapa na bola com o pé esquerdo pra cá. Quando ele dá o tapa, eu tô voltando. Mas me xingou. Rapaz, eu olhei pra mim, deu até raiva, me xingou demais. Aí parou, saiu uma falta lá no Bianchi. Cadê a inteligência? Cido, encostei nele. Encostei. O rei, o seu Pelé. Fala, o que tu quer? Não, o senhor me perdoe. Eu toquei a bola no senhor e passei. Se o senhor devolve, eu vou na cara do gol e faço o gol. Poxa, agora o senhor me xingando de tudo, pô, eu não fiz nada de errado. Falei, não, tu não fez nada de errado não, tu só é burro, moleque. Burro? Por que burro? Tu não viu o Beckenbauer? Eu? Não vi. E como é que o senhor viu de costa? Falei, que eu olhei por cima do ombro. Ele de costa viu o Beckenbauer, eu não vi. E quando ele prende, quando eu dou nele, o Beckenbauer vem pra cá. Aí saiu da jogada. O Beckenbauer vem pra cá. E ele prende. Quando ele prende, o Beckenbauer volta. Na volta do Beckenbauer, ele toca. Ele pega o contrapé do Beckenbauer. Mas só que ele não me explicou que ia fazer isso. Se ele me explica, vai dar tempo de explicar, não dá tempo. Eu acompanho ele. Falei pra ele, se o senhor me explica, é por isso que tu é o Pelé, eu sou o Juari, nunca vou chegar aos teus pés. Porque ele raciocinava antes. Ele raciocinava na época dele. Ele é sempre na frente. Na frente, ele era 10, 20 segundos na frente de todo mundo. Cido, como é que ele viu de costa? Eu tô falando, cara, de costa, o gol tá aqui. Ele viu o Beckenbauer. Na hora que ele recebeu a bola, já... Não, quando eu me aceitou, cara. Quando eu me aceitei... Ele já tinha visto. Ele virou por cima do ombro. Tanto que ele foi rápido. E eu não vi, não reparei nada. Porque ele sai aqui, eu dei o tapa e saí por aqui. Se ele toca pra você, o Beckenbauer... domina no peito e sai jogando. Aí fica eu e ele com cara de taxa, os dois. Ele era terrível. Ele era terrível. E aí? Aí depois ele começou a rir. Ele falou assim, isso é pra tu aprender. Falei, pô, tá bom. Se o senhor me ensinar, né? Será que o senhor me ensina? Aí ele começou a rir. Mas futebol assim mesmo. Mas são histórias aí que do futebol que realmente traz uma recordação enorme. Falar de Pelé, não tem palavra para falar de Pelé. Eu tenho uma admiração, sempre admirei você também como homem e como jogador. E isso daí não resta dúvida. Agora, mudando um pouquinho o tema aqui. O que você me diz de Meninos da Vila, comparando com o Santos hoje, essa categoria de base que eu vejo completamente fora da realidade? Muitos times aí se espelhando no que foi o Santos. Aqui é até ruim falar de adversário, mas nós podemos citar vários times
equipes aí se preparando, fazendo hoje o que o Santos fez no passado e o Santos ficando para trás. O Santos, eu diria que sempre foi, sempre será um celeiro de jogador. Até porque a molecada quer jogar no Santos. Não, não é que ele não só quer, Sidão, mas o Santos é um dos poucos clubes que ainda tem condição, que ainda atrai o jogador, porque eles sabem que no Santos eles têm a possibilidade de chegar no profissional. Tem oportunidade. Oportunidade. Muitos outros clubes não. Com exceção, não podemos falar aqui, com exceção do Palmeiras, talvez, em São Paulo. Palmeiras hoje investindo um pouco mais. Hoje o Palmeiras, o São Paulo que está investindo, que está colocando a molecada. Atlético do Paraná. Atlético do Paraná. O Corinthians agora com o Vanderlei Luxemburgo, que o Vanderlei está fazendo o trabalho, formulando. Mas o Santos, ele não. O Santos sempre é a história do clube. Essa é a história do Santos. E o Santos tem uma história, até na base. Qual é a história da base do Santos? Sempre trabalhou ex-jogadores do Santos na base do Santos. Teve época na base, tu tinha Ramos Delgado, tu tinha Coutinho, tu tinha Formiga, tu tinha Pepe, tu tinha Abel, tu tinha Tite, tu tinha Mengalvio, Coutinho. Quer dizer, são jogadores feitos ali dentro da vila que tinha condições de passar a história do clube para essa molecada. Hoje a gente vê... O que a gente fica triste é que o Santos se tornou um clube hoje, em termos de base, não mais do Santos, não mais de Santos, da Baixada Santista ou de São Paulo. É um clube que está trazendo muitos jogadores de fora. O Santos compra jogador para base. O Santos nunca comprou jogador para base. Eu me lembre, desde o tempo da nossa época, o Santos criava, fazia jogador ali. Então acho que precisa se rever, se reestruturar, porque disseram que iriam estruturar essa base e até agora nada. Porque, Cido, o que tem lá, o que saiu até agora, David, Marcos Leonardo, Ângelo, Kaique, Caio Jorge, o Yuri Alberto, foram jogadores da nossa época. Foram todos jogadores criados por nós. Quando vocês estavam Quando nem estávamos lá. O Ângelo mesmo, o Ângelo é um jogador que... Desde os 11 anos Desde os 11 anos tá lá. O Ângelo teve uma alegria, um prazer, isso ele fala, de ter trabalhado com o João Paulo e comigo. Ele aprendeu muito com o João corrigiu muitos defeitos dele, teria corrigido mais ainda se desse sequência. O David era um jogador que o treinador do 11 não queria o David. Não queria o David, nós brigamos para que o David ficasse. O Jair, ele veio fazer uma avaliação como centroavante, aí teve a felicidade, a alegria, o Deus botou no caminho dele um cara que nem o Lima, que era observador na época, e o Lima, tava eu e Lima fazendo observação, o Lima virou para mim e falou assim, Juari, que tal se a gente testar esse menino de zagueiro central? O que tu acha? Eu, professor, estatura. O senhor é que manda, o senhor é que é o chefe. Vamos testar? Ele foi aprovado como zagueiro central e virou zagueiro central. Foi meu capitão, foi campeão comigo na Coreia, que é um dos poucos títulos, talvez o único, internacional que a base tem. Nós fomos campeões invicto na Copa dos Campeões na Coreia, ele era o capitão, jogando de zagueiro central. Então a gente tem esse prazer. Se você, veja bem, você vai falar, mas tem outros lá, mas a maioria que estão lá, que estão na base, estão no profissional, alguns foram contratados, não foram criados dentro. Então o Santos está perdendo essa... Não a história, está perdendo essa ligação. Porque a coisa mais linda do mundo... A característica de você formar ali. Que também não adianta, hein? Não adianta você comprar, colocar ali e depois forçar uma situação no profissional, que aí vem um treinador que nem veio o Turra e vai afastando. Quer dizer, é um investimento do clube que vai caindo, que vai saindo. Eu não sei, Sidão, eu não sei. Tu teve lá dentro, tu sabe. Eu não tô afastado, faz um tempinho. Não, vou lá, tem uns amigos, tem companheiros lá. Eu deixei a base do Santos numa situação que até hoje eu não entendi. Falaram tantas coisas ao meu respeito, mas até agora ninguém conseguiu provar nada, até o presente momento, até o dia de hoje. Porque... A verdade é o seguinte, quando as pessoas não têm capacidade e querem denegrir as pessoas que são competentes, criam situações para tentar isolar essas pessoas. Agora, isso é o administrador que vai ver, a pessoa que é responsável pelo Santos, a pessoa que é responsável pela diretoria, que é o responsável direto pelo trabalho de futebol, é que deve fazer essa análise
com bastante carinho, responsabilidade, para não julgar antecipadamente. Ninguém pode ser condenado antes que prove o crime que ele cometeu. Isso aí, pessoal. Agora, tudo isso daí, achar culpado, é difícil. É difícil, não. Agora, você poderia falar o que poderia ajudar o Santos nesse momento? O que poderia, digamos assim, o Santos retomar as suas características de time revelador, de time que nasce um raio constantemente, porque o Santos tem esse jargão lá que vira e mexe nasce um raio. Tem um Rodrigo, né, que agora está se destacando no Real Madrid, que é um fenômeno também, é um fenômeno. Rodrigo é fenômeno. Eu tive o prazer de trabalhar com ele. É um fenômeno. Então, desde a tua época também, da época que vocês trabalharam. Já era. Então, tudo isso, por quê? Por que parou a construção ou parou de surgir essas pérolas? Eu acho, Sidão, a primeira coisa, no momento, você tem que estruturar no profissional, que o futebol ele é diferente. O futebol você não pode partir da base. Você tem que estruturar lá em cima primeiro. Estruturar o profissional para você estruturar a base. Porque hoje eu tenho uma preocupação como torcedor. Que campeonato iremos disputar o ano que vem? Nenhum. Nós corremos risco no Paulista, corremos o... Se eu não erro, se eu estou errado, você me corrige. Não nos classificamos para a Copa do Brasil do ano que vem, ou não? Porque não se classificamos. Corremos o risco de disputar um campeonato brasileiro da Série B o ano que vem, porque nós sofremos 3 anos seguidos no Paulista. E esse ano foi outro ano de sofrimento. Então, eu acho que você, em janeiro, participando num programa lá em Santos, me fizeram uma pergunta. Juari, o que tu acha do grupo? O que você acha do plantel do Santos? Falei, o plantel do Santos, na minha opinião, hoje, para disputar o Paulista, para disputar a Copa do Brasil, para disputar o Brasileiro, é um plantel de quantidade, mas não de qualidade. Porque não tem condição. Porque você veja bem, a gente... É um assunto que é delicado pra gente tocar. Você vê bem, eu não tenho visto, sou sincero. Eu vi um pouco do Fluminense, vi um pouco do Botafogo, jogos que eu vi. E não é tudo isso. Não é. São bons times, são bons times estruturados, que tanto que o Fluminense perdeu a semana passada 2-0 pro Curitiba e Curitiba. E o Curitiba tomou 4 do Botafogo, acho que ontem, se não falha a memória. O que acontece? Eles, pelo menos, têm uma coisa que nós não temos, Sidão. Nós não temos o Turra. Às vezes eu me coloco no lugar do Turra. É difícil você olhar para trás, você querer trocar alguém, e o que você tem atrás não te dá condição de você trocar. Aí você troca, cai completamente a equipe, como aconteceu com o Botafogo. Também tem que ter... Me desculpe também, porque tem trocas ali que... Não, mas tem dúvida. Se você tem... Apesar de que tem qualidade, se tiver qualidade você não tem problema, você vai trocar certinho. Você tá trocando porque o jogador teve cãibra, o jogador não tá bem fisicamente, tá estreando, tá sentindo. Você olha para trás, o que eu tenho ali não é eu tô tirando meia dúzia, o que eu tenho ali não é meia dúzia, o que eu tenho ali é 3. Vamos fazer o seguinte, aqui eu vou ter um jargão antigo que diz que na terra de céu quem tem um olho é rei. Então, e hoje tá acontecendo isso, chega um Jean Lucas, já tá sendo diferencial no time do Santos. Faz a diferença? Já tá fazendo. E quanto tempo tá sem jogar esse jogador? E a saída dele quebrou praticamente o ritmo do time. Quebrou a espinha dorsal. Então você viu que ele não tinha condições de continuar, porque estava muito tempo sem jogar. Aí tu corria o risco de quê? De perder o jogador para os jogos consequentes. Então ele tinha que sair naquele, porque ele não ia render mais o Sidão. Ele podia continuar, mas não seria. Mas não pode, o zagueiro também não pode tomar um gol daqui nas costas do Cano ali também. Aí já é. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então tem coisa. Eu acho que é o seguinte, veja bem, a minha maior preocupação hoje, me perdoe o torcedor santista, eu tô falando como torcedor. Não tô aqui para criticar. Quem sou eu? Não tô aqui para criticar. Nós estamos lavando roupa suja. Nós estamos aqui, eu tô falando como torcedor. A minha maior preocupação hoje é o que nós vamos ter no final do ano.
Eu vejo que tá muita gente preocupada com eleições. Eu não estou preocupado com eleições. Porque eleições vai entrar aquele que Deus permitir que vai ajudar o clube. Pode ser Marcelo Teixeira, não sei se ela pode ser o próprio Rueda, mas a minha maior preocupação é como nós vamos chegar nessas eleições. É com o Santos, a entidade Santos. Eu estou preocupado com o Santos. Que na situação, gente, nós somos o 5º último, a 2 pontos do 4º último. E o nosso calendário... Sem perspectiva. Não, que o nosso calendário é pior do 4º último. E, pois, se você for analisar bem, o que nós temos atrás, o único que a gente pega em casa, se eu não erro, é o Bahia. O resto a gente sai. E a prova tá aí, que fez 2 jogos recentemente que o Bahia não ganhou nenhum dos 2. Tá vendo? Então tem esses problemas. E essas coisas que me preocupam. Tô torcendo mesmo para esses reforços caiam como luva, ajudem o clube, ajudem o Turra. Tem problemas internos para ser resolvido? Tem. Aí nós estamos torcendo para os que estão lá embaixo não ganhar. Não ganhar. Nós estamos deixando de torcer para o Santos, estamos torcendo para os times perder. O time perder. Quer dizer, vem aonde nós chegamos. Nós não torcemos mais para nós. Além, nós sofremos 2 vezes. Primeira que sofremos torcendo para nós. E a segunda que sofremos torcendo para os outros. Aí, a gente quer dizer, a gente começa a torcer para clubes, para times, que a gente não podia nem ver. Haja vista o que aconteceu domingo. Domingo eu fiquei ali torcendo pro São Paulo fazer o gol. Vamos ganhar, vamos ganhar. Dizer, porque a gente precisa. Nós não estamos contando só com a gente. Então essa é a minha maior preocupação. Tem coisas, mas eu tenho certeza que o Rueda é um cara inteligente, é um baita do administrador, ele tá tentando arrumar casa. Tem o problema, não é que ele foi sincero desde o começo, não entendo de futebol. Então ele não entende, mas tá tentando deixar a casa para quem vier. Encontre uma casa mais arrumadinha. Eu vou ser mais objetivo com essa questão. O Rueda, ele é um excelente administrador, mas vai deixar o Santos mais endividado do que quando pegou. Por quê? A partir do momento que você não tem equipe para disputar campeonato, não gera receita. Não gerando receitas, o time está cada vez mais na falência, digamos assim. Porque a maior fonte de renda, Copa do Brasil, é uma dos campeonatos que mais receita hoje dá para as equipes financeiramente. Ao lado da Libertadores. Sul-Americana, Libertadores. O Santos está sem disputar esses campeonatos. Não tem calendário. O ano que vem não tem calendário. Porque dificilmente ele vai se classificar para a Libertadores. Não tem Sul-Americana. Não tem Copa do Brasil. Qual o calendário que o Santos tem? Vai ficar o Paulista e o Brasileiro. Qual a receita que dá esse Campeonato Paulista? Dá receita nenhuma. Aí vai depender do Campeonato Paulista e depender da Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro. Olha o calendário. Olha essa lacuna. Fica apertado. Como que vai gerar receita? Ou a venda de algum talento, de algum jogador. Agora vende jogador para fazer receita, para cobrir despesa, para cobrir buraco. Vai ter que se desfazer de alguns atletas que pode ser o futuro do Santos, com valores muito mais rentáveis, porque a necessidade obriga a vender para satisfazer determinados buracos. Então é difícil. Porque o que o Santos precisa hoje mesmo é de um presidente que conheça futebol, que entenda de futebol e um gerente de futebol. Porque quando o Ruedas falou que ele não precisava entender de futebol, mas ia montar uma equipe que entendia, não fez nada disso. Não quero criticá-lo. Eu acho que ele esteja até imbuído de boas intenções. Mas já tem aquele velho ditado, né? De boas intenções até o inferno tá cheio. A verdade é essa. A verdade é essa. E nós queremos é o bem do Santos, queremos o bem da instituição. Não adianta querer bater em ferro frio, que jamais você vai desamassar. Então é isso. Então, Juari, eu sei que o tempo está chegando ao fim, nós estamos tempo exíguo aqui. Gostaria aqui que você fizesse suas considerações finais. Dá um alô aí pro Boca, porque o Boca é nosso empresário.
O Boca disse que é o teu empresário aí e tá aqui acompanhando o nosso programa aqui. Dá um alô para ele e faça, por gentileza, faça as considerações finais aí para que a gente possa encerrar com chave de ouro. Não, eu que agradeço a você por essa oportunidade, a todos vocês do Observa Santos, e dizer para você o seguinte: vamos acreditar. Vamos acreditar porque Santos Futebol Clube é uma instituição grandiosa. Vem coisas boas por aí. Muito obrigado. Assim esperamos. Obrigado pela sua participação. Eu fico realmente lisonjeado com a sua participação aqui. Prazer enorme em revê-lo, forte, sadio e com expectativa. Quem sabe amanhã estaremos juntos aí discutindo projetos, trabalhos para o bem geral de todos. Um abraço e até a próxima oportunidade.